E aí, pessoal? Sejam bem-vindos de volta ao Deep Dive aqui no canal Márcio Rodrigues, concurseiro. Hoje a gente vai mergulhar num assunto que tem dado o que falar na educação paulista. Professor orientador de convivência. É isso aí. O famoso PIORCE, né? Afinal, o que eles realmente fazem? Será que são só os salifes da escola, como alguns dizem por aí? Márcio, deixa eu te contar, essa ideia de chifre já está mais do que ultrapassada. O pessoal tem uma função muito mais ampla e complexa do que simplesmente disciplinar os alunos. A gente preparou um dossiê completo com informações de sites do governo, documentos oficiais, até análise de um edital recente de seleção. Caramba, um edital. Então a gente vai descobrir os bastidores da escolha desses profissionais. É isso aí. Mas antes, explica pra galera que ainda não tá por dentro. O que é um perroça? Afinal de contas. Pensa assim, o PEPOST é um educador totalmente dedicado a criar um clima escolar positivo. Mas não é só apagar incêndio quando a coisa esquenta, viu? Ele atua para evitar conflitos, promover a inclusão, garantir que todos os alunos se sintam seguros e acolhidos. Imagina aquele colega que está sempre atento ao bem-estar da turma, mediando conflitos e buscando soluções. É mais ou menos por aí. Interessante. E esse papel, imagino que não surgiu do nada, né? Não. Tem algum respaldo legal por trás disso, né? Com certeza. A função do PEPOST está totalmente alinhada com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o famoso Manual de Instruções da Educação Brasileira, e também com o Plano Nacional de Educação, que define as metas e estratégias para o setor. E aqui em São Paulo, a SEDUC, a Secretaria da Educação, tem várias resoluções específicas sobre o PEPOST, mostrando como o Estado está levando a sério essa questão da convivência escolar. Entendi. Então o PECO não é só um modismo, tem base legal e faz parte de um plano maior, né? Mas me diz uma coisa, na prática, o que esse profissional faz no dia a dia? A gente sempre ouve falar de lidar com a indisciplina, mas vai além disso. Olha, Márcio, o site da IFAP, que é Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação, lista 7 responsabilidades principais do PEOC. E acredite, algumas delas vão te surpreender. Por exemplo, sabia que o PEOC tem que ir atrás de alunos que estão faltando? Tipo um detetive da evasão escolar. Sério? Ele trabalha junto com a rede protetiva, que junta vários serviços de assistência social para tentar trazer esses alunos de volta para a escola. Sabe, o trabalho de busca ativa indo além dos muros da escola. Isso. Nunca imaginei. Ei. E o que mais te chamou a atenção desse dossiê PEO que você preparou? Tem mais. O PEOC usa um aplicativo, o Convive SP, para registrar tudo que rola em relação ao comportamento dos alunos. É um sistema para monitorar os casos, gerar relatórios e enviar para a Secretaria da Educação. Imagina a quantidade de dados que eles coletam. Dá para ter uma visão bem completa da situação da escola. Caramba, aplicativo. Tecnologia a serviço da convivência. Me fala mais sobre isso. Então, o aplicativo serve para registrar as ocorrências, gerar relatórios e acompanhar os casos. É uma ferramenta que ajuda na gestão da informação e na tomada de decisão. Mas é claro que o aplicativo é só um instrumento, né? O que realmente importa é a sensibilidade do PAC, a capacidade de analisar cada caso de forma individualizada. Concordo, mas com tanta tecnologia e burocracia, será que o lado humano não fica de lado? A gente está falando de lidar com pessoas, com situações complexas, né? Exatamente, Márcio. Por isso que a EFAP destaca, além de toda a parte técnica, a importância da empatia e da comunicação no trabalho do PAC. Imagina só, você está lá lidando com um aluno que está passando por problemas em casa, com conflitos na escola. Precisa saber ouvir, se colocar no lugar do outro, construir um diálogo de respeito e confiança. Faz todo sentido. Não é só chegar dando bronca, tem que ter jogo de cintura para entender o contexto de cada aluno, né? Mas e aí, para quem quer seguir essa carreira, como funciona a seleção? Aí que entra a análise do edital que te falei. Tivemos acesso ao edital NUM 000NUM 2024, que trata da seleção para a função de PECIM. E olha, já adianto que ele exige experiência em mediação de conflitos e formação na área, participação em cursos da Secretaria da Educação também conta ponto, viu? Ou seja, não é para qualquer um. E como foi a procura? Muita gente interessada nessa vaga. Olha só, a lista de professores classificados no Diário Oficial é enorme. Diversas regiões do estado, diferentes tipos de escola, mostra que a procura pela função está crescendo, né? Mas a análise do edital também apontou alguns probleminhas, como a falta de transparência na divulgação dos critérios de desempate. Eita, que tipo de falta de transparência? Por exemplo, o edital não explica direitinho como a classificação final é definida quando 2 candidatos têm a mesma pontuação. Isso pode gerar dúvidas e inseguranças, né? Afinal, todo mundo quer saber como o jogo funciona. Verdade. E a gente sabe que a falta de transparência em concurso público é um problemão. Mas e aí, o que mais essa análise apontou? Teve alguma outra crítica? Outro ponto importante é que o edital não fala nada sobre a possibilidade de recorrer da classificação.
E se o candidato discordar da nota ou achar que teve algum erro no processo, fica sem saber o que fazer. Poxa, acho complicado. Todo mundo tem direito de questionar, né? Pois é, a falta dessa informação pode gerar desconfiança no processo, né? A análise do edital sugere que a Secretaria da Educação seja mais clara, explique tudinho sobre os critérios e as etapas, transparência é fundamental, né? Com certeza. Mas me fala o que te chamou mais atenção nesse edital. Alguma coisa que você achou realmente importante? Acho que o principal destaque é a ênfase na experiência do professor em lidar com conflitos. Esse que é alguém que já tenha cancha, sabe? Que saiba mediar, apaziguar, resolver as tretas. E a formação na área também é fundamental, mostrando que o Estado busca profissionais preparados para lidar com os desafios da convivência escolar. Par de bola. Então a gente viu que ser pela si não é moleza, né? Exige preparo, jogo de cintura e um bom conhecimento da legislação. Mas me diz uma coisa, na sua visão, qual o real impacto da atuação do POC na escola? Faz diferença mesmo. Olha, Márcio, o POC tem um papel fundamental na construção de uma escola mais justa, democrática e inclusiva. Ele ajuda a criar um ambiente onde todos os alunos se sintam acolhidos e respeitados, o que, na minha opinião, contribui para a aprendizagem e o desenvolvimento de cada um. É como se ele fosse um guardião do bem-estar da comunidade escolar. Entendi. Seria como um maestro regendo a orquestra para que todos os instrumentos toquem em harmonia, né? Mas, falando em harmonia, a gente sabe que a realidade das escolas públicas paulistas muitas vezes está longe disso, né? Violência, indisciplina, evasão escolar. Você acha que o POC consegue dar conta de tudo isso? É claro que os desafios são enormes, Márcio, mas o POC atua na linha de frente, tentando prevenir e resolver conflitos. Ele promove o diálogo e a construção de uma cultura de paz. Imagina a diferença que faz ter alguém na escola dedicado a isso, trabalhando junto com a comunidade para criar um ambiente mais seguro e acolhedor. Faz sentido. E a gente viu que o programa Convive SP, que é o guarda-chuva do PRO, tem como objetivo melhorar os indicadores de permanência e aproveitamento escolar. Mas e aí, como o PO se encaixa nessa história toda? O POC é peça fundamental. Ele é os olhos e os ouvidos do programa dentro da escola. Lembra que ele faz a busca ativa por alunos faltantes. E que ele articula com a rede de proteção. Tudo isso contribui para que os alunos se sintam acolhidos e permaneçam na escola. Verdade. Ele é tipo o elo entre a escola e a comunidade, né? Mas, pensando bem, essa articulação com a rede de proteção não é um pouco utópica. A gente sabe que, na prática, muitas vezes os serviços de assistência social, saúde e segurança pública não funcionam como deveriam, né? É verdade, Márcio. Essa integração nem sempre é fácil, mas o PROC está lá para tentar fazer essa ponte, sabe? Para garantir que os alunos tenham acesso aos seus direitos, mesmo com as dificuldades do sistema. E quando essa articulação funciona, os resultados são incríveis. Que legal. Mas me diz uma coisa, essa questão da violência nas escolas, que a gente sabe que é um problemão, como o PROC pode atuar nesse contexto? Acho que a grande contribuição do PROC é atuar na prevenção, sabe? Ele trabalha para criar um ambiente escolar mais positivo, onde os alunos se sintam respeitados e acolhidos, o que consequentemente diminui as chances de violência. Ele também pode mediar conflitos antes que eles se agravem e orientar a comunidade escolar sobre como lidar com as situações de risco. Entendi. É como diz o ditado, é melhor prevenir do que remediar, né? E o programa Conviva SP, além da atuação do POF, tem outras iniciativas para promover a cultura de paz nas escolas. Sim. O Convive SP oferece formação continuada para os professores, envolve materiais pedagógicos sobre convivência escolar e disponibiliza uma plataforma online com informações e recursos para a comunidade escolar. Eles investem bastante em capacitação e informação. Parece que o programa é bem completo, né? Mas pensando na realidade da sala de aula, além do trabalho do Perfoco, o que mais a gente, professor, pode fazer para criar um clima escolar mais positivo? Afinal, a responsabilidade não é só dele, né? Com certeza, Márcia. A gente precisa vestir a camisa da convivência. E tem tanta coisa que podemos fazer no dia a dia, né? Começando por ter pais atentos aos nossos alunos. Prestar atenção se algum deles está mais quieto, isolado, se o rendimento caiu. Às vezes um simples tudo bem pode fazer toda a diferença. Verdade. A gente se preocupa tanto com o conteúdo, com a prova, que às vezes esquece de olhar para o aluno como ser humano, com suas emoções e dificuldades. Pois é. E outra coisa importante é estimular o diálogo e a colaboração entre os alunos. Criar um ambiente de respeito onde todos se sintam à vontade para expressar suas opiniões e participar das atividades. E como a gente pode fazer isso na prática? Tem alguma dica infalível? Olha, não existe fórmula mágica, né? Mas existem diversas metodologias ativas que a gente pode usar para promover a colaboração e o diálogo em sala de aula. Trabalhar com projetos em grupo, debates, jogos cooperativos, rodas de conversa. O importante é buscar estratégias que estimulem a participação e a interação entre os alunos. Legal. E a gente também pode trabalhar a questão da empatia, né? Estimular os alunos a se colocarem no lugar do outro, a entenderem as diferentes perspectivas, a desenvolverem a capacidade de ouvir e respeitar opiniões diferentes das suas.
Sem dúvida. A empatia é fundamental para construir um clima escolar positivo e prevenir conflitos. E a gente pode trabalhar essa habilidade de várias formas. Leituras, filmes, jogos, dinâmicas de grupo. O importante é trazer empatia para o dia a dia da sala de aula. E claro, não podemos esquecer do nosso próprio exemplo, né? Se a gente quer que os alunos sejam respeitosos, colaborativos e empáticos, a gente precisa ser o primeiro a agir dessa forma. Com certeza. A coerência entre o nosso discurso e as nossas ações é fundamental. Os alunos aprendem muito mais com o que a gente faz do que o que a gente fala. Concordo plenamente. E a gente sabe que a escola não é uma ilha, né? Ela está inserida num contexto social mais amplo e os problemas que a gente enfrenta na escola muitas vezes são reflexos dos problemas da sociedade. Verdade. A escola pode ser um espaço de transformação social, mas para isso a gente precisa trabalhar em parceria com a família, com a comunidade, com os órgãos públicos. É um trabalho em rede. E a gente viu que o programa Conviva SP tem essa proposta, né? De articular a escola com a rede de proteção, com os serviços de assistência social, saúde e segurança pública. Sim, a integração entre a escola e a comunidade é essencial. E o PEC, mais uma vez, tem um papel importante nessa articulação. Mas me fala uma coisa, esse aplicativo Conviva SP que a gente comentou antes, realmente ajuda o POC no dia a dia? Ou é mais uma burocracia para encher a paciência do professor? Márcio, o aplicativo pode ser um grande aliado, desde que usado de forma adequada. Ele permite registrar as ocorrências, acompanhar o histórico dos alunos, gerar relatórios e facilita a comunicação entre a escola e os órgãos responsáveis. Mas é importante lembrar que tecnologia não substitui o olhar humano, né? A sensibilidade e o bom senso do POC continuam sendo fundamentais. Entendi. É como se o aplicativo fosse uma ferramenta, mas quem maneja a ferramenta é o PSOS, né? E ele precisa ter o cuidado de usar a tecnologia a favor da convivência e não como um instrumento de controle ou punição. Exatamente. O aplicativo deve servir para ajudar o PC a compreender melhor a dinâmica da escola, a identificar as causas dos conflitos e a buscar soluções adequadas para cada situação. E falando em soluções, a gente sabe que o trabalho do PFOS é bastante desafiador, né? Ele lida com situações complexas, que exigem muita sensibilidade, equilíbrio emocional e até um pouco de psicologia. Verdade. Por isso é tão importante que o POC tenha uma boa formação, tanto na área técnica quanto na área emocional. Ele precisa saber lidar com as próprias emoções para poder lidar com as emoções dos outros. Ou seja, precisa ter inteligência emocional para exercer a função. Mas e aí você acha que a Secretaria da Educação oferece o suporte necessário para o POC desenvolver essa inteligência emocional? Acho que a Secretaria tem feito alguns esforços para oferecer formação continuada aos POCs, mas ainda há muito que melhorar. Seria interessante investir em programas de desenvolvimento profissional que abordem a questão da inteligência emocional, do autoconhecimento, da gestão de conflitos. O POC precisa estar preparado não só para lidar com os desafios da função, mas também para cuidar da sua própria saúde mental e emocional, né? Afinal, é um trabalho que exige muito. Com certeza. A gente sabe que o bem-estar do professor é fundamental para a qualidade da educação. Professor feliz, aluno feliz, escola feliz. Verdade. E para a gente finalizar essa parte do nosso Deep Dive, eu queria te fazer uma última pergunta. Qual mensagem você deixaria para os professores que estão nos ouvindo e que se interessaram pela função do PECOS? Eu diria que ser PEPOC é uma missão desafiadora, mas também muito gratificante. É uma oportunidade de fazer diferença na vida dos alunos, de contribuir para a construção de uma escola mais justa, democrática e inclusiva. E é uma função que exige estudo, dedicação, sensibilidade, muito amor pela educação. E aí, pessoal, de volta para o nosso Deep Dive sobre o POC. Márcia, a gente já desvendou as responsabilidades, as características, o processo seletivo. Agora eu queria saber, na sua visão, qual é o principal desafio para o futuro da função do POC? Boa pergunta, Carmen. Acho que o maior desafio é garantir que o POC tenha as condições ideais para trabalhar, sabe? Remuneração justa, tempo para planejar as atividades, formação continuada, acesso a recursos pedagógicos e, principalmente, apoio da comunidade escolar. Concordo plenamente, Márcio. Muitas vezes, o PNOC acaba sobrecarregado, com um monte de responsabilidades e sem o suporte necessário. E essa falta de estrutura pode comprometer a qualidade do trabalho e gerar frustração, né? Com certeza. Imagina a pressão de ter que lidar com conflitos, indisciplina, evasão escolar e ainda ter que se virar nos 30 para dar conta de tudo. Acho que a Secretaria da Educação precisa investir mais na valorização e no fortalecimento da função do PEC, né? Exatamente. Valorizar o TEC é investir na qualidade da educação. E por falar em investir, acho que a gente também precisa falar sobre a importância da formação continuada para esses profissionais. Afinal, o mundo da educação está em constante mudança, né? Verdade. Novas tecnologias, novas abordagens pedagógicas, novos desafios. O PECOS precisa estar sempre se atualizando, se aperfeiçoando. E a Secretaria da Educação tem um papel fundamental em oferecer cursos, palestras, workshops. Sem dúvida, esses espaços de formação também são importantes para a troca de experiências entre os PECOS, né? Compartilhar dúvidas, desafios, soluções.
aprender uns com os outros. A gente sabe que o trabalho do PEOC não é fácil. Ele lida com muita pressão, com situações delicadas, com conflitos. Ter uma rede de apoio faz toda a diferença. E pensando em apoio, acho que a gente não pode deixar de falar sobre a importância da comunidade escolar nesse processo, né? Com certeza. A família, os professores, a direção da escola, todos precisam estar engajados em criar um ambiente escolar mais positivo. O PEOC não pode ser visto como um super-herói que vai resolver todos os problemas sozinho. Exatamente, é um trabalho em equipe. E para finalizar nosso Deep Dive, queria deixar uma provocação para os nossos ouvintes. Se você pudesse dar uma super dica pro PEOC da sua escola, qual seria? Que pergunta difícil, Márcio. Mas acho que a dica mais importante é: nunca perca esperança na capacidade de transformação dos seus alunos. Acredite no potencial de cada um, mesmo diante das dificuldades. Que lindo, Carmen. E para quem está nos ouvindo e quer saber mais sobre o PEOC, a gente vai deixar os links dos documentos que a gente usou como base para esse Deep Dive lá na descrição do vídeo. Isso aí. E não deixem de compartilhar esse vídeo com seus colegas professores e com todos que se interessam pela educação. Afinal, construir uma escola melhor é tarefa de todos nós. Valeu, pessoal. Abraço e até o próximo Deep Dive.